Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Georgia. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo Silvestre da UFMG e vou apresentar um seminário sobre o artigo da disciplina de bioindicadores para monitoramentos de longa duração. Então, o sumário, da apresentação vai ter uma introdução do artigo, os objetivos do estudo, quais os bioindicadores escolhidos, o delineamento amostral, a escolha e mensuração de variáveis e metodologias, resultados e análises, se foram considerados bons bioindicadores e considerações finais. Bom, o artigo escolhido chama-se Mayfly Bioindicator Thresholds for Several Anthropogenic Disturbances in New Tropical Savanna Streams. Ou, basicamente, é o uso de efêmeras, de comunidades de efêmeras como bioindicadores para diversos tipos de impactos antrópicos em riachos do Cerrado. Os autores são Kelly Firmiano, Rafael Ligeiro, Diego Macedo, Leandro Roen, Robert Hildes e o professor Marcos Calisto. O artigo foi publicado na Ecological Indicators em 2017. Bom, os objetivos foram avaliar os efeitos de distúrbios antrópicos em riachos de cerrado, identificar quais distúrbios provocam os maiores impactos nas comunidades de efemeróptera, separar as variáveis naturais das variáveis antrópicas, de forma a conseguir mensurar como essas comunidades respondem especificamente aos impactos antrópicos, identificar os limites de tolerância e sensibilidade dos táxons e identificar turnovers, que são substituição de táxons, Então, aqui a gente tem o estado, deixa eu só mudar aqui. A gente tem aqui, o mapinha do estado de Minas Gerais, foi retirado do portal da IDS Zema, em que toda essa parte aqui tomada de um verde um pouco mais desbotado, vamos dizer assim, é o cerrado. A gente tem aqui os cursos d'água, vários cursos d'água e os vários tipos de uso do solo. Então, quais foram os bioindicadores escolhidos? Foram coletadas ninfas de efemeróptera. A justificativa que eles colocaram logo no início é o seguinte: os macroinvertebrados bentônicos eles já são classicamente utilizados, consagrados como bioindicadores. E a ideia era o quê? Avaliar as mudanças na estrutura e substituição de táxons dentro das comunidades ao longo dos gradientes de impacto avaliados. Eles consideraram que as ninfas de efemeróptera são bons bioindicadores devido à alta diversidade e abundância em riachos em bom estado de preservação, representam diversos níveis tróficos e uma certa facilidade na identificação dos gêneros. Mas será que somente isso seria suficiente para trazer robustez à análise, a corroborar com a escolha dessas ninfas como bioindicadores? Vamos ver. O delineamento amostral. Foram selecionados 184 trechos dentro de duas macrobacias hidrográficas, do Rio Paraná e do Rio São Francisco. Esses riachos foram de primeira a terceira ordem. Eles tiveram alguns critérios, a largura média de 3,4 metros e profundidade de 35,5, mesmo para padronizar o ambiente de coleta, para que as variações não fossem tão impactantes nos resultados. As bacias hidrográficas eu já comentei, e dentro dessas duas macrobacias, eles selecionaram 4 áreas de drenagem. São elas Nova Ponte, Três Marias, Volta Grande e São Simão. Então, aqui está mostrando, cada unidade, eles chamaram de unidade hidrológica, que são unidades de macro ou micro drenagem, para esses rios principais. Então, a gente tem aqui, São Simão, que é na divisa no estado de Goiás, já próximo ali ao Triângulo Mineiro.
Volta Grande, que é no estado de São Paulo, divisa com Minas Gerais. Nova Ponte, que está quase apagada aqui, também na região do Triângulo Mineiro, essas três aqui na bacia do Rio Paraná, e Três Marias aqui na bacia do Alto São Francisco. As amostragens, né, foram realizadas coletas sempre no mês de setembro, em 4 anos distintos, 2010 até 2013, sendo que um sítio foi utilizado em cada ano de coleta. Foi padronizado a serem realizadas na estação de baixa vazão, ou seja, na seca, né? Devido à facilidade de coleta, reduz os efeitos naquele microambiente ocasionados pela chuva. Considerou-se o quê? Que os anos hidrológicos tiveram precipitações similares para eliminar mais essa variável, né? De possível impacto nos resultados, e variações climáticas consideradas normais para savanas neotropicais. Variações climáticas, a gente vê questão de temperatura e pluviosidade, principalmente. Em cada unidade hidrológica, haviam cidades de até 80 mil habitantes e diversos tipos de uso do solo. Então, em que são a agricultura irrigada, principalmente soja, café, milho e cana-de-açúcar, e pastagens que a gente já sabe, né, para a criação de gado, principalmente. Bom, e como que eles selecionaram os locais dentro dessas microbacias, nessas áreas de drenagem? Eles fizeram uma seleção com probabilidade espacialmente balanceada, né? Isso aí também já é uma metodologia bastante utilizada, principalmente pela USPA, já bem comum deles utilizarem isso lá. Em cada unidade hidrológica também foram escolhidos pontos com maior ou menor distúrbio antrópico para conseguir realmente estipular um gradiente e, a partir daí, vincular, correlacionar os resultados encontrados. Pontos de menor impacto incluíram 25 locais no Parque Nacional da Serra da Canastra e Serra do Salitre, na bacia do Rio Paraná, considerados como áreas de referência. Então, assim, né, eles pegaram uma análise pelo Google Earth, em que eles fizeram uma pré-seleção dos locais, né, e um reconhecimento. Aqui a gente tem uma ideia aqui, né, da região da Serra do Salitre, em que a gente consegue visualizar aqui os riachos, né, então a gente vai ter que ir de primeira ordem, segunda ordem, por aí vai até chegar lá no rio principal, no coletor principal. As áreas que a gente vê aqui também de agricultura, áreas mais aqui talvez de pastagem, áreas relativamente preservadas e zonas urbanas. Escolha e mensuração de variáveis. Eles consideraram, né, as variáveis ambientais naturais, como temperatura, pluviosidade e topografia. E para escolher as métricas de distúrbios antrópicos, eles consideraram, né, a cobertura e uso do solo através de interpretação de imagens de satélite. Isso aqui é uma coisa interessante, né, porque consegue fazer, através da interpretação de imagens, a gente consegue medir a diferença no nível de resposta de absorção de raios infravermelhos. Então, dá para imaginar se é uma cobertura florestal ou se é uma área mais descampada, se predominam gramíneas ou se tem solo exposto, né? E também é possível avaliar a textura da imagem. Então, você consegue ver, por exemplo, relevo, a presença de rios e presença de algumas formações vegetais características, como os palmeirais, ou presença de formações de plantações mais linearizadas e eucalipto. E eles identificaram também 4 fitofisionomias características de cerrado, né? Então, campo sujo, o campo de cerrado, né, que há algumas pequenas aglomerações com formações arbustivas dentro de uma matriz campestre, o cerrado sentido restrito, que é o clássico que a gente vê, né, tem a presença de arbóreos, porém sem formação de dossel, e palmeiral. E eles identificaram também 4 tipos de uso antrópico do solo, principalmente, né, a questão de pastagem, monoculturas, como exemplo aqui tem uma monocultura de soja, plantações de eucalipto
e diferentes graus de urbanização. Aqui a gente tem a cidade de Três Marias, então a gente vê, né, áreas mais campestres ou usadas para agroindústria, partes de urbanização, parece, né, uns galpões e tal, pode ter um princípio aqui de pequenas indústrias e tal. E para mensurar esses distúrbios antrópicos e também a qualidade da água, eles usaram algumas metodologias consagradas, né? Como o protocolo que chama de W1HALL, que foi desenvolvido pela US EPA, W1HALL, né? Desculpa. Que são o que? Eles calculam médias para 11 tipos de distúrbios antrópicos. Então, eles fazem um ranqueamento daquele gradiente a partir dessas 11 métricas, né? Então, para a metodologia foi utilizada, né, uma rede D com 30 centímetros de abertura, malha de 500 microns, né? Eles dividiram a área em transectos, sendo que em cada transecto eles faziam 6 seções transversais distintas em zigue-zague, fazer essa coleta, eles falam que de forma sistemática, para minimizar erros, né, e varrer bem o fundo ali, tentar coletar o máximo de espécimes possíveis, né? Então, assim, cada ponto, né, cada transecto, essas 6 subamostras foram unidas numa amostra única, foram pré-separadas em campos fixados em formalina 10% e no laboratório foram lavadas, peneiradas e armazenadas em álcool 70 e posteriormente foi feita a identificação em lupa estereoscópica com aumento de 80 vezes. Eles falam assim, né, que a maioria eles conseguiram identificar nível de gênero e em alguns casos eles enviaram para especialistas quando ficaram ainda em dúvida. Bom, os resultados e análise, né, eles fizeram uma triagem das variáveis, né, então assim, o objetivo foi selecionar as métricas de perturbação sem covariação com as variáveis naturais, né, realmente tentando isolar as variações naturais dentro do rol de perturbações antrópicas. Fizeram uma matriz de correlação para excluir multicolinearidade e identificação dos limiares de resposta. Então, eles usaram o Titan, que é uma metodologia, né, um indicador que faz uma análise dos táxons dentro de uma comunidade, né, para quê? Identificar pontos abruptos de abundância, de mudança, né, de abundância e frequência ao longo dos gradientes ambientais avaliados. Então, eles fizeram, através do computador, 500 reamostragens com substituição para ver qual que seria a pureza e a confiança dessa amostragem. E o que eles consideraram, né, que estava com a significância maior do que 0,05, eles utilizaram como variável a ser mensurada. Então, beleza, deu certo, fizemos essa pré-seleção de variáveis, que é a mesma que a gente verificou na aula, né? A ideia é selecionar aquilo que vai trazer os resultados que se espera, né? Porque se ao longo do gradiente aquele fator ou aquela variável não teve impactos nas comunidades ou não teve variações significativas, não faz sentido mantê-la dentro da análise, né? Alguns dos fatores de exclusão que eles colocaram foi, por exemplo, além desses que a gente já mencionou, né, táxons presentes em menos de 3 locais de amostragem e com menos de 5 indivíduos. Foram considerados raros, então também não faz sentido se utilizar como bioindicador uma espécie que você não consegue coletar, né? Eles, dentro desses 184 campos de amostragem, foram coletadas 26.167 ninfas, distribuídas em 39 gêneros e 7 famílias, sendo que a America Bettis correspondeu a 18%, tem uma ninfa aqui dela para a gente ter como exemplo, sendo que esses 5 gêneros aqui corresponderam a 52% dos espécimes amostrados.
Bom, primeiro, eles fizeram uma correlação entre os distúrbios antrópicos e medidas de variabilidade natural. Então, fizeram essa correlação para tentar excluir, né, a variabilidade natural dos impactos avaliados e escolheram alguns índices para serem utilizados no Titan. Quais foram esses índices? O percentual de urbanização, o índice de condições ripárias, que eles chamaram de RCOND, o substrato emergido em água, XEMBET, esse W1-HOL, que é o que eles fazem uma medida calculada a partir de 11 tipos de distúrbios distintos, né? Então, eles elencam esses 11 tipos de distúrbios dentro desse hall, que eles chamaram de W1, e depois jogam no Titan para poder ver os pontos de quebra ou de mudança na estrutura da comunidade. Incluíram também algumas medidas químicas da água, como oxigênio dissolvido, pH e fósforo total. Então, para a gente ter uma noção do que eles consideram como... Deixa eu ver se eu consigo arredar aqui. Como gradiente de urbanização, né? Tem uma imagem retirada do Google Earth aqui do lago, da represa de Três Marias. Então, a gente vê uma partezinha do lago, um pouco de solo exposto, né? Da zona de inundação do lago da represa. Então, a gente tem áreas aqui com um certo índice ainda de vegetação, uma partezinha aqui que parece ter uma vegetação um pouquinho mais preservada, e ao longo dessa linha que eu tracei aqui para a gente fazer um comparativo desse gradiente, a gente tem aqui no início, então, zero urbanização, né, que é o solo exposto apenas, começa a ter alguns sítios, né, chácaras, esse tipo de coisa. Aqui já parece ter talvez um pouquinho de loteamento vago, né? Porque tá bastante arruamento perto. Aqui a gente já tem um bairro bastante adensado, né? Com várias residências. Tem um corpo d'água que serpenteia por aqui. Seguindo, né? Nessa direção, a gente ainda tem em direção nordeste, né? A gente tem bastante solo exposto, provavelmente utilizado para as atividades agroindustriais ou agropecuários, desculpa, e a gente chega numa matriz urbana já bastante consolidada, com vários arruamentos, tem aqui a passagem da BR-040, a gente vê também vários corpos d'água serpenteando dentro dessa matriz. Bom, então eles fizeram uso, né, desse protocolo Titan relacionado a distúrbios antrópicos. Foram identificados 20 gêneros como indicadores robustos, sendo que 16 deles foram considerados sensíveis a pelo menos um tipo de distúrbio. Tricoritopsis e Camelobetídeos foram os mais sensíveis, então, assim, eles sofreram os impactos a mais de um tipo de distúrbio avaliado. 3 deles aqui, 4 deles, né, foram considerados tolerantes a pelo menos uma variável de distúrbio, e nenhum deles, dos gêneros, foi tolerante ao aumento da urbanização. Então, isso já acende aquele alerta, né? Então, assim, com o aumento da urbanização, a partir de um determinado gradiente, houve a extinção de todos os gêneros de efemeróptera. Então, assim, além das mudanças na estrutura da comunidade, aquele tipo de comunidade simplesmente deixou de existir. Então, eles verificaram ainda, né, que 2 gêneros apresentaram um aumento com a melhoria da integridade da zona ripária, né? Então, assim, quanto mais preservado estivesse essa zona ripária, melhor para esses 2 gêneros. Então, eles tiveram uma resposta positiva. Eles detectaram uma substituição clara de táxons na comunidade em valores daquele um hall de 0,5 para 0,4, ou seja, aquele ranqueamento dos 11 parâmetros, né? Entre 0,5 e 0,4 teve uma mudança muito brusca, né, da estrutura, então vários táxons foram substituídos por outros. Eles conseguiram identificar gêneros sensíveis a gradiente de sedimentos finos, teor de oxigênio dissolvido, pH e fósforo total dissolvido. Então, assim, eles conseguiram fazer correlações para cada tipo de impacto avaliado, qual que era a mudança na estrutura da comunidade. Isso aí eu achei muito legal.
Então, né, eles viram uma ampla gama de pontos de mudança na estrutura, nesses pontos de mudança ou pontos de quebra dentro da comunidade efemeróptera, considerando as variáveis de perturbação. Então, assim, à medida que a perturbação ela vai se acentuando ao longo do gradiente de urbanização, os gêneros sensíveis decaem, tem uma prevalência dos gêneros tolerantes, até que no final, na verdade, fica uma linha, né? Que a partir de um certo nível de urbanização, nenhum gênero sobrevive. Então, fica a questão, né? Foram considerados bons indicadores? Com a análise, eles conseguiram identificar mudanças na comunidade ao longo de diversos gradientes e categorias de distúrbio. Então, o que reforça o uso, né, de taxons sensíveis como bioindicadores. Então, como eles avaliaram vários tipos de distúrbios distintos, em vários gradientes distintos também de urbanização, conseguiu-se estabelecer quais taxons seriam mais indicados para aquele determinado grupo de condições relacionadas. E conseguiram comprovar os efeitos na biota das pressões, tanto de uso do solo, aliás, né, as pressões do uso de solo diretamente relacionadas com a urbanização. Então, a pressão da mudança do uso de solo junto com esse gradiente de urbanização, e eles conseguiram fazer uma correlação direta com os efeitos na biota. Eles usaram métricas de distúrbio não relacionados com as variações naturais dos ecossistemas. Aqui na imagem, né, eu tenho uma foto aqui de um córregozinho em uma região de Cerrado, é de Contagem, tá? A foto minha, mas só para exemplificar, né? Então, você pode ter formações aqui de floresta estacional semidecidual e impacto antrópico do lado com pastagem, né? Então, isso é relativamente comum de se encontrar, infelizmente, né? Esses distúrbios antrópicos podem prejudicar de forma independente a qualidade de riachos, ou seja, tem algum local que você vai ter maior índice de urbanização, em outro você vai ter alterações no pH ou na quantidade de oxigênio dissolvido, não que uma coisa não esteja relacionada à outra, mas a ideia foi realmente eles separarem esses principais fatores de impacto e ver como que eles influenciavam na dinâmica das comunidades de efemeróptero. E eles confirmaram, né, a necessidade de uso desses múltiplos parâmetros para mensurar os impactos antrópicos nesses ambientes, que eu achei também que foi muito interessante. Agora, as minhas considerações. Eles usaram métodos de coleta e análise das variáveis já consolidados, então isso torna, eu acho, o resultado da pesquisa muito mais robusta. Sugestão de uso de comunidades inteiras como bioindicadores, e não apenas um gênero, né? Então, assim, abre uma perspectiva de uso de comunidades de outros tipos de grupos taxonômicos para poder mensurar os impactos antrópicos e a qualidade, né, daquele meio. Análise dos estressores de forma independente das variáveis naturais ou daquelas fitofisionomias também, né, e questão de temperatura, variação de altitude e tal, e sugestão de estudos mais aprofundados, né? Como sempre em ecologia, a gente deixa quase em todos os estudos, né, a necessidade ou a demanda por aprofundar mais nesse tipo de pesquisa. E a corroboração de que zonas ripárias protegidas suportam maior biodiversidade, né, reforçando a necessidade de mantermos unidades de conservação e melhoria, né, também das zonas consideradas como áreas de preservação permanente, especialmente aquelas ao redor de cursos d'água. Eles sugerem também, que eu achei assim, fantástico, né, que ocorra uma atualização, né, da legislação de proteção ambiental do nosso país, especialmente desse bioma de cerrado, né, mas que sim, que a legislação acompanhe os avanços da ciência, em que se inclua o uso de análises biológicas para a qualidade da água também e integridade biótica, e não apenas parâmetros físico-químicos. Uso de bioindicadores baseados em múltiplos táxons, ao invés de métricas univariadas para avaliar riqueza e abundância de espécies, ou seja, não basta só você avaliar a riqueza e abundância, mas como
que a estrutura daquela comunidade muda ao longo do gradiente de perturbação. E a necessidade também de diálogo, né, entre os tomadores de decisão, os líderes das indústrias e a comunidade científica como um todo, para uma melhor gestão e conservação dos ecossistemas, porque aqui, né, a comunidade científica consegue destacar os pontos de maior vulnerabilidade e a gente precisa que os tomadores de decisão e os líderes das indústrias tenham conhecimento disso para que possam fazer uma gestão melhor, né, das áreas que vão ser mais ou menos preservadas e ter uma dimensão mais precisa, né, dos impactos. É isso, aqui tem as referências bibliográficas, as referências das imagens estão em cada slide. Obrigada, infelizmente não vai ter como responder a perguntas, né, mas eu acho que dentro daquelas considerações eu tentei abranger o que foi surgindo de dúvida ou de observação para mim ao longo do trabalho. Eu espero que todos gostem, desculpe a voz não está lá das melhores, né? E no mais, precisando, estamos à disposição. Até mais.